Muito bom dia! Bom dia, quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Estamos aqui mergulhando, ó. Chega de viver com a mão presa, hein? Chega de ver segurando gente, segurando histórias. Se Deus encerrou um assunto, a melhor coisa que você tem que fazer é encerrar. Mas antes da gente ir pro terceiro episódio, me deixa aquele bom dia que só você sabe dar. O chat é o seu lugar, o chat é o lugar da sua voz. Me dá aquele bom dia longo. Como é que já tomou café, já tá no trabalho? Onde é que você tá? Que bom ter você por aqui. Sua companhia é sempre uma grande bênção aqui no nosso Pense e Ore, ok? Seja muito bem-vindo, essa casa é sua, esse programa é para você. E hoje, terceiro episódio da nossa série Deixe Ir, Não Insista, vamos falar hoje sobre um tema pesado, hein? Falecimentos e passado. Todo mundo já perdeu alguém importante, ou vamos perder. A dor da perda faz parte da vida, é o ciclo. Mas a gente tem que entender que quando Deus encerra, a gente também tem que encerrar. Então se prepare, papel e caneta na mão, uma boa ministração, e eu estou no final te esperando para a gente orar junto. Roda aí, 3, 2, 1, vai lá! Bem-vindos ao nosso terceiro dia de desafio, e eu estou muito feliz pela repercussão, os comentários, as frases, como é bom perceber uma geração com o propósito de amadurecer. Crescer dói e crescer dá trabalho. Por isso que tem gente que, quando fala, vamos estudar, vamos investir, por quê? Porque crescer dá trabalho. E eu sei que você que está realmente comprometido, e o que eu estou te trazendo aqui são verdades bíblicas. Tenho certeza que Deus vai prosperar você. Já falamos sobre vida profissional, viver de mãos abertas. Falamos sobre família e como foi pesado o nosso último encontro, hein? Como é difícil lidar com afastamento familiar. A gente tem no nosso último encontro ainda, o 8º dia, específico sobre relacionamento. Vamos falar sobre casamento. Falar sobre noivado e namoro. Pesado, hein? Mas aguarda no final. Melhor ficar para o fim. Quero fazer aqui para você que está se interessando, pastor, olha, eu estou curtindo muito, ó, esse aqui é o Deixe Ir. Deixe Ir, você já sabe, é o livro do nosso desafio. Chego a lugares que eu nunca imaginei, porque há uma necessidade mesmo de entender que finais não são mortais, mas finais só troca de ciclo. Você pode entrar na Bipower Store, você tem que ler esse livro. Se esse desafio tem feito sentido para você, eu digo que em paralelo a tudo que você tem assistido aqui, esse livro é um livro de cabeceira, tem que ler e reler. Conheço pessoas que me dão testemunho, pastor, eu já li esse livro várias vezes e sempre aprendo algo novo. É lógico, porque o que eu uso aqui é versículo bíblico, não é? Tirando a minha análise bíblica aqui, tem muita Bíblia dentro dele, tá? E aí vem o segundo, que é difícil decisão do recomeço, está mais perto aqui de vocês, ó. E aí eu quero já desafiar você, né? Você quer um desafio? Se você quiser um desafio, assim como a gente está fazendo do Deixe Ir, se você quiser um desafio da difícil decisão do recomeço, nesse mesmo formato, deixa aí no chat aí, coloca aí. Se a gente tiver uma numeração boa de pessoas realmente decididas a ter um desafio para recomeçar, a gente vai colocar como um projeto aí, em breve, termos a difícil decisão do recomeço em desafio. Ok? Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, estamos ao vivo agora à noite, porém, você pode estar assistindo, deixa seu like, se você não se inscreveu no canal, faça isso e compartilhe, eu tenho muita expectativa, o tema de hoje é pesadíssimo também, ó, passado e falecimentos, uau. Vamos trabalhar, gente? Bora, então. O tema de hoje é um desafio. Eu diria que tem coisas que são fáceis de explicar, né? E se uma explicação resolvesse tudo, eu diria a você que assistindo esse nosso encontro aqui, você estaria com seus problemas resolvidos. Mas a verdade é que não tem botões. Não dá para ligar e desligar. Processos, principalmente, são dolorosos. E eu quero te ajudar
Eu não posso te prometer, gente. Ai, faça isso. Não, eu quero te ajudar com muita humildade nessa aula, porque eu sei que é um tema delicadíssimo. Mas eu creio na Bíblia, eu creio com todas as minhas forças. Eu creio na palavra de Deus. Eu não vou trazer para você aqui pensadores, filósofos, eu vou trazer a palavra. Falecimentos, como é difícil. É algo complexo. A gente sabe que a pessoa vai morrer um dia. A gente sabe. Mas a gente vive com a mente dizendo, isso não vai acontecer. E isso é tão complexo, porque não há nada que eu faça que vá alterar essa verdade. Eu vou ter perdas familiares. Minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer. A diferença é saber quem vai primeiro. Minha filha vai morrer, quero muito ir primeiro que ela, mas eu sei que ela vai morrer um dia. Minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, você, eu, não tem como. Até Jesus voltar, a gente está sujeito. Porém, nossa cabeça não está programada para essa perda. E aí, gente, isso é tão difícil, porque eu já fiz cultos fúnebres várias vezes, sabe? E a gente ouve das pessoas, a gente releva, é claro, no meio do luto, da emoção, não dá para você levar aquilo ao pé da letra. Mas tem pessoas que falam aquilo na emoção do luto, mas isso percorre por anos. Como, por exemplo, a minha vida acabou. Perdendo essa pessoa, a vida para mim não faz mais sentido. Olha, eu não me vejo sem essa pessoa viva. Então, eu não vivo mais, eu vegeto. E tem pessoas, o negócio é tão grave, que tem pessoas que não se acham nem no direito de continuar, porque parece que continuar está ofendendo a memória do falecido. Não, eu não posso ser feliz porque o fulano morreu. Eu não posso recomeçar porque o fulano morreu. Parece que se eu avançar, se eu abrir as mãos, dá a impressão que eu estou desprezando, ou ironizando, sei lá, ou não respeitando a memória do falecido ou da falecida. Isso em relação a tudo. Então, uma análise simples sobre isso é importante. Porque não é simples. Mas a simplicidade, ela cura a complexidade. Quero ler um texto com você, nós vamos falar hoje, anota aí a nossa base bíblica. Nós vamos nos basear em 2 textos que respondem todo o desafio de hoje. Falecimentos e passado. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, 15 e 2 Samuel 12, 16 ao 23. Nós vamos estudar um pouquinho o homem que foi chamado por Deus de homem segundo o meu coração, Davi, e como ele lidou com a perda de um familiar, ok? Vamos lá, vamos ler então 2 Samuel 12, 15. Fala assim, ó. Depois que Natã foi para casa, fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Agora pula lá para o versículo 16, que é o próximo, né? Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, o inevitável aconteceu. A criança, como o profeta Natã tinha dito, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda está viva, falamos com ele e ele não quis nos escutar. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava de fato morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois, entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, depois da adoração, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Os seus conselheiros
lhe perguntaram: por que ages assim? Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Mas agora que ela morreu, por que? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, até o corpo dela, mas ela não voltará para mim. Você conhece a história? Davi comete um adultério com a mulher de Urias, Betseba. Ela é engravida desse adultério e Deus, que dá o livre-arbítrio ao homem, faz a fatura chegar para Davi. Qual é a penalidade do erro de Davi? A criança vai morrer. Natã entra no palácio e diz: olha, Davi, essa criança não vai sobreviver. A criança nasce e durante 7 dias do seu nascimento, posterior ao seu nascimento, a criança está doente, muito doente. A Bíblia não diz que doença era, mas imagina uma criança debilitada, com febre, enfim, uma criança muito doente. E nesse período, Davi toma uma posição: eu vou lutar para, quem sabe, Deus tenha misericórdia. Ele tira a sua coroa, suas roupas reais, abandona a nobreza do palácio, vai para uma câmara dentro, claro, da sua propriedade real, coloca panos de saco. O pano de saco se colocava o seguinte: você ficava nu, e pano de saco, como o saco de estopa que você conhece, ele tem fiapos, enfim, é um pano quente que não transpira, que provoca coceira. Exatamente, o pano de saco, ele é colocado para não permitir a pessoa a dormir ou descansar, porque ele provoca alergia na pele, não transpira. Ele põe pano de saco e fica deitado no chão pelos 7 dias. Um estado de prostração, de luta. Luta. Então ele tem um comportamento, quando a criança está doente, porém viva, ele tem um comportamento: luto, luta, jejum, oração, humilhação, choro, não come, não bebe, não se relaciona, está ali, comprometido com a causa. Deus vai ter misericórdia. E quando a criança morre, ele tem uma postura totalmente diferente, ao ponto de que os servos dele olham e falam: eu não estou entendendo nada. Enquanto a criança está viva, o Senhor está quase morrendo. E quando eu falo para o Senhor que ela morreu, o Senhor se levanta, quer comer, beber. Veja, a gente está tão doente na nossa cabeça, que eu garanto a você que muitas pessoas deveriam até ter criticado Davi. Dito: como é possível? Seu filho acabou de morrer, você quer comer, você quer tomar banho, você quer se perfumar. Você não vai honrar o luto do seu filho? E ele vai dizer: enquanto a criança estava viva, havia o porquê segurá-la. Mas agora que ela morreu, por que tocar nesse assunto? Por que falar disso? Morreu. Deixe ir. Não insista. Eu sei que isso é fácil falar. Mas o que eu aprendo com Davi? Eu tenho que entender que alguns momentos, algumas fases, por mais doces, harmoniosas, a gente tira retratos da família, e a gente percebe ao longo do tempo o retrato cheio e a realidade, aquele que estava no retrato já não está mais comigo. E retratos são exatamente a garantia da eternidade de um momento. A foto é importante. Tire foto com seus pais, tire foto com sua família, tire foto com seus filhos, porque momentos, o próprio nome já diz, é um momento. Ele passa, ele acaba.
Aquele retrato não poderá ser repetido mais. Davi entendeu que acabou. Isso aqui não é uma relação de concordar. Não é uma relação de gostar. É uma relação de inteligência. Acabou. Dói, machuca. Mas acabou. Acabou. Qual a diferença de sofrimento para tortura? Sofrimento é energia demandada por algo que eu posso reverter. Tortura é energia demandada por algo que eu não posso reverter. Você está sendo torturado ou você está sofrendo? Enquanto o filho estava vivo, porém doente, ele sofreu pelo filho. Ele não comeu, ele não bebeu, ele não se relacionou com ninguém, ele não foi para o palácio, ele não viu pessoas, ele não foi nem para o templo, ele ficou no chão com pano de saco. Por quê? Porque ele estava sofrendo. Há uma possibilidade de Deus ainda ter misericórdia e trazer vida ao menino que está doente. Porém, a hora que acabou, morreu, ele acaba. Por quê? Continuar fora do trono, continuar em pano de saco não é mais sofrimento, é tortura. Você tem que entender que tem coisas que acabam, gente. E que por mais que você fale sobre isso, por mais que você ore sobre isso, acabou. Tem coisas que Deus não vai consertar. Abra bem seus ouvidos. Tem coisas que Deus não vai consertar. E não é porque você não sabe orar, não é porque você é infiel, não é porque você é incapaz. Não. Deus não vai consertar por uma única razão. Ele não quer. Ele não quer. Por que o filho de Davi não ressuscitou? Ou não foi curado? Será que Davi foi ruim na oração dele? Será que ele não se humilhou ao ponto de tocar o coração de Deus? Claro que sim. Mas por que Deus não ouviu Davi? Porque a gente não manda. Nem tudo que eu vou pedir a Deus, ele vai fazer. Você acha que Deus está ali como sua secretária, anotando seus pedidos e mandando por delivery? Acorda, né? Se toca. Ele é o Senhor. Então eu vou pedir. Tem coisas que eu vou receber. Tem coisas que não. A oração de Davi foi sincera? Foi. Mas por que ele parou de orar? Porque ele entendeu que acabou. E você tem que entender que tem coisas que acabaram, meu irmão. E você está jogando sua vida no lixo. Não tente, em questão de passado e em questão de falecimento, não tente combinar as suas emoções, o que você sente, com o que você tem que fazer. Olha, só você sabe o que passa. Eu não gosto daquela expressão, eu sei o que você está passando, eu não gosto. Eu imagino, não. Fala assim, eu vou orar por você, mas não fala para o outro que você sabe, você não sabe. Você pode morar na mesma casa, cada um tem um tipo de dor. Pode ter sido uma mãe, pode ter tido 10 filhos. Cada filho vai sentir a perda de um jeito diferente do outro. Cada um sente a perda, por quê? Porque cada um está num ponto, cada um vê com os seus próprios olhos, cada um enxerga onde os seus pés estão e a gente não está em lugares iguais. Nós não somos vazios. Agora, por que Davi levantou, gente? Davi, teu filho morreu. Está ali o tadinho, gelado, bebezinho, 7 dias de vida, durinho lá, sem respirar, e o camarada querendo tomar banho, lavar o rosto, voltando para o trono, foi para a igreja, pediu comida, porque ele entendeu que era o que ele tinha que fazer. Isso não quer dizer que ele deixou de amar a criança, não quer dizer que ele estava insensível à dor, não quer dizer que ele estava bem resolvido, não. Eu imagino uma série de conflitos internos dentro de Davi. Eu imagino uma série de conflitos, choro, lágrima, mas ele entendeu que ele tinha que agir mesmo quebrado. Por quê? Porque tem momentos que as minhas emoções vão me segurar para algo que acabou, e eu tenho que entender quando acabou. Tem gente que já perdeu o familiar há 10 anos e ainda está revivendo o dia da morte do camarada.
O camarada morreu em casa, o colchão da morte está lá, o quarto está intocável, o guarda-roupa, porque alguns acham que me desfazer do colchão, me desfazer da roupa, é uma afronta à memória do falecido. Não é. Não é, e você tem que entender que quando você segura uma definição que veio de Deus, porque a vida e a morte estão na mão de Deus. Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele tinha na mão a chave da vida e da morte. Quando você para a sua vida para digerir algo que foi decisão divina, isso não quer dizer que não doa. Mas você parou, não oro mais, não clamo mais, desvio, vou para a cachaça, vou para o vício, vou para a vida errada, e a minha justificativa é: eu perdi, eu não vivo mais. Você está sendo um hipócrita, porque você é o Deus da sua vida. Você serve uma versão divina de você mesmo. Você tem que saber, como Davi, que nada, absolutamente nada, acontece por acaso, quando nós estamos no caminho de Deus. O lugar que estamos, a colheita atual, as portas fechadas, as portas abertas, elas estão acontecendo por alguma razão. Por alguma razão alguém morreu. Por alguma razão alguém foi embora. Por alguma razão eu olho para trás e o presente está diferente do passado. Por alguma razão eu perdi. Tem razões que são claras, como a de Davi. Ele sabia que o menino morreu porque Deus usou o profeta Natã para dizer: essa criança não vai sobreviver. Mas nem sempre a gente tem uma clareza do porquê. E quando terminam as respostas, você sabe, começa a fé. Não aceitar os propósitos de Deus, porque eu não aceito o acaso, vai gerar uma fatalidade na minha vida. Dúvidas infinitas. Questões infinitas. E isso vai gerar o quê? Incredulidade. Você tem que saber que nada acontece por acaso. Eu quero desafiar você nesse nosso encontro de hoje. Não é uma afronta à memória do falecido, da falecida, porque a gente está sempre preocupado com o que as pessoas vão pensar. Veja o que os servos de Davi pensavam dele. Se enquanto a criança estava viva, porém doente, ele quase morreu, a gente nem pode contar para ele que a criança morreu, porque ele vai fazer uma loucura, uma bobagem. Porque as pessoas só sabem analisar o que é comum. O que vai ser de você sem essa pessoa? Vai ser o que Deus tem para você. Mas dói, lógico que dói. Mas vai doendo mesmo. Deus não é bom? Ou Deus só é bom quando te agrada? Davi lavou o rosto. Tirou aquela pele oleosa, marcas, 7 dias no chão, sem tomar banho, crosta de sujeira. E não foi uma ofensa ao filho. Foi entender que eu não preciso, para lavar o rosto, estar curado emocionalmente. Eu posso lavar o rosto para dizer para Deus: está doendo muito, estou sofrendo muito, mas eu confio no que o Senhor está fazendo. É o que está ao meu alcance. Senhor, eu não sei como tirar esse vazio da alma. Eu não sei como aceitar perder essa pessoa tão jovem. Eu não sei. Mas eu sei que eu posso lavar o rosto. E eu posso lavar o rosto ainda com todos esses conflitos. Eu sei. E é aí que a gente mostra quem manda em nós. Eu vou continuar, Senhor. Está lá Davi, ó. Traz minha roupa real, traz minha coroa, prepara minha comida, eu vou lá ali no templo orar, quando eu voltar eu vou retomar, eu vou para o trono de novo. Por quê? Mas como assim, Senhor? Tira um tempo. Não, que tempo? Eu preciso estar no lugar que Deus quer que eu esteja.
Está doendo muito, meu filho, meu filho, meu filho, aquela criança 7 dias. Mas eu preciso deixar ir aquilo que Deus encerrou. Você precisa deixar ir. Deus encerrou, Deus encerrou, Deus encerrou. Deus, mas é em revolta. Mas Deus encerrou. Mas eu não entendo, mas Deus encerrou. Mas eu não aceito, mas Deus encerrou. E quem manda? Mas Deus encerrou, Deus encerrou, Deus encerrou. Você tem que ser submisso à vontade de Deus. Deixa ir. É fácil falar, é lógico que é fácil falar. Mas se Deus não tivesse deixado a história de Davi aqui como modelo, agora, a cura sobrenatural virá depois de uma reação sobrenatural. Não adianta você querer ser curado com pano de saco. Mesmo doente, lava o rosto, passa perfume, vai para o templo como Davi foi, pede comida, volta a retomar seu dia a dia. As pessoas estão dizendo, a hora que eu me sentir melhor, eu retomo. Não, retome se sentindo mal. A hora que eu sentir um pouco mais de tranquilidade, eu volte para a vida ainda quebrado. Não espere melhoras para você voltar. Davi retomou o trono ainda quebrado, arrebentado. E quando você toma uma posição sobrenatural, ao ponto dos servos de Davi falarem, não é possível. Eu imaginava que se o menino estava doente, o senhor estava quase morrendo de depressão, o menino morreu, você vai se matar. Como é que pode? Porque as pessoas, elas sempre esperam de você uma reação natural. Elas esperam que você reaja como todo mundo reage. Todo mundo entra em depressão depois que perde alguém importante. Todo mundo desiste da vida. Todo mundo tira férias. Todo mundo vai para psicólogo. Todo mundo tem que tomar remédio calmante. Todo mundo, é o que todo mundo faz. E quando alguém reage de forma, de atitude, fala assim, esse aí não amava o familiar não. Esse aí não tinha consideração. Não é possível. Não é possível. Depois de perder a mãe, ele recuperou muito rápido. Esse camarada aí é insensível, viu? Esse camarada não devia amar a mãe, não. Esse aí não devia amar o filho, não. Como é que pode? O camarada amou o filho e está lá já voltando para o trabalho, voltando para a igreja. Como é que pode? Isso não quer dizer que a pessoa não ame. Significa apenas, se Deus encerrou, encerrou. Agora, quando você tem uma posição sobrenatural, você vive o sobrenatural. O natural, o natural. Eu vejo Davi, a posição de Davi é dizendo, Senhor, eu orei, jejuei, fiz de tudo, me consagrei, e ainda assim o Senhor fechou a porta. O Senhor levou meu filho. Ele foi para o templo adorar. Adoração é reconhecer o que Deus é. Ele não foi para o templo resmungar, ele não foi para o templo depois, o filho está morto, não teve nenhum sepultamento ainda, ele acabou de receber a notícia que o moleque morreu, ele foi para o templo, tomou banho, passou perfume, trocou de roupa, foi para o templo orar, adorar a Deus. Ele não tocou no assunto da morte do filho, ele não tocou no assunto, ele não perguntou a Deus, ele não se revoltou, ele não quebrou o banco, ele não esmurrou a parede, ele foi adorar, ele foi dizer, santo, glória ao nome de Jesus, Jesus, Deus, tu és o maior, Deus, tu és o Deus da minha vida. Depois ele voltou e comeu. Por quê? Porque quem confia em Deus, por mais que sofra, tem gratidão, não só pelas portas que se abrem, tem gratidão pelas portas que se fecham. Se você tivesse consciência do quanto portas fechadas te abençoaram, você seria muito mais grato hoje. Se você tivesse consciência de gente que de uma hora para outra sumiu da sua vida, e naquele momento você ficou revoltado, enfim, você ia celebrar muito no dia de hoje. Muito mesmo. Davi vai adorar porque ele dizendo, Senhor, eu queria muito que essa criança estivesse viva. Mas eu te adoro. Adore pelas portas fechadas. Adore a Deus pelas situações mal resolvidas. Há uma razão, há um porquê. Há um porquê de ter acontecido agora. Há um porquê de ter acontecido hoje. Tenha maturidade para reconhecer o senhorio de Deus. Tem horas que nós temos que agradecer sim pelas portas fechadas. Por quê? Qual é o perigo de não agradecer? A gratidão é a ferramenta da alegria, né? Pessoas gratas são pessoas que vencem. Agora, quando você não consegue ser grato pela porta que Deus fechou, você vai continuar brigando com essa porta. Agora, anote isso. Se você não enfrentar a decepção,
enfrente a decepção, para não ter o destino da decepção. Se você não lavar o rosto, não passar perfume, deixa a dor lá, deixa. Se você não lavar o rosto, não passar perfume, não trocar de roupa, não voltar a comer, ainda sentindo o passado e as dores ali, tudo isso que você está deixando crescer, ela será o teu destino. A dor será o teu destino. A morte será o teu destino. A ruptura será o teu destino. Se você não enfrentar a decepção, você vai ter o destino dela. Imagine se Davi ficasse 5 anos recusando-se a voltar para o trono, exercer seu papel de rei. Deus ia levantar outro rei. A obra não podia parar. Israel não podia parar. Israel precisava de um rei. Imagine se depois da morte do menino Davi dissesse: eu preciso de uma licença de 3 anos. Outro rei ia tomar o trono. Outro ia tomar o lugar dele. Deus não ia parar a governança por alguém que não consegue digerir o que Deus decide. Deus toma decisões e Ele não pede a minha permissão. Enfrente a decepção. Como, pastor? Lava o rosto. Retoma a sua vida. Mas dói, vai doendo mesmo. Se você não enfrentar, se você esperar que as suas emoções te dêem um empurrãozinho, esquece. Se você não enfrentar a decepção, você vai ter o destino da decepção. Tem coisas, grava isso, gente. Tem coisas que não são mais possíveis consertar. É duro falar isso. Mas tem perdas que não voltam mais. Passado, eu queria tanto ter tudo como era antes. Tem coisas que não dá mais. Acabou. Você pode ter talento, dinheiro, influência, inteligência, diploma, mas tem coisas que a gente não muda mais o que aconteceu, não muda. Mortes, perdas, roubos, falecimento, demissões. O que aconteceu ontem não se edita mais, acabou. Mas pastor, que frieza, não é frieza, é a realidade. E essas pessoas que te mantêm preso nisso, não te amam. O camarada que traz razão, é odiado porque é frio. E o hipócrita que te mantém preso em algo que não te muda mais, não te melhora, não resolve, não cura, ele é idolatrado. Eu tenho que falar com você hoje, por quê? E aí vem um amigo que mantém o passado vivo, aquilo que não volta mais. Deus acabou dizendo: se eu acabei algo, é porque eu não quero que você veja mais. Se eu encerrei, é porque eu não quero que você fale mais disso. Qual a razão de se encerrar uma empresa? A empresa não existe mais. Qual a razão de se acabar um relacionamento? Não ter mais relacionamento. Qual a razão de Deus ir lá e falar o seguinte: eu estou recolhendo essa pessoa. Deus não quer que essa pessoa exista mais. Deus não quer que essa pessoa ande mais. Mas Deus não quer. E aí você mantém aquilo que Deus encerrou vivo na sua casa, andando, falando, só fala dele. Você é um rebelde. Mas pastor, não tem outro jeito. Tem coisas que não são mais possíveis ser consertadas. Largue os caixões. Largue os caixões. Agora, preste atenção numa coisa. Não é porque Deus não fez como você queria, que Ele te abandonou. Davi orou, clamou, jejuou, se humilhou, e Deus não fez. Deus deixou de amar Davi? Não, Deus deu outros filhos. Deus abençoou. O reinado de Davi foi um dos reinados mais vitoriosos da história. Deus ainda chamou Davi de homem segundo o meu coração. Porém, nem tudo o que Davi pediu, Deus fez. O fato de Deus dizer não, o fato de Deus ter recolhido um familiar, não significa que Ele te abandonou, que Ele é cruel. Você tem que ter maturidade para isso. Para adorar em meio às perdas. Porque senão teremos um amor cafajeste. Amar só quando me agrada, amar quando só faz minha vontade, isso não é amor, isso é cafajestismo. Eu tenho que ter direitos e deveres. Eu tenho o direito de pedir, eu tenho o direito de clamar, mas eu tenho o dever de aceitar a vontade soberana de Deus. Você não precisa, grava isso, anota isso, põe na geladeira, põe no caderno, põe na tela de fundo do teu notebook. Você não precisa gostar do que Deus está fazendo. Deus nunca pediu para você gostar. Mas você precisa confiar no que Deus está fazendo. Ainda odiando, não gostando,
está tudo bem. Mas a palavra final é: eu não gosto, eu odeio o que está acontecendo, mas eu confio. Eu confio, eu vou deixar ir. Vão dizer que eu superei demais o falecimento do meu marido, da minha esposa. Deixe que falem, eu vou retomar. Vou tirar você da escala. Não precisa tirar da escala não, estou na igreja. Nossa, não superei nada. Não superei nada. Eu estou quebrado, arrebentado. Sinto saudade. Mas eu preciso retomar minha vida, eu preciso lavar meu rosto. Por quê? Porque Deus encerrou. Deus encerrou. Então, eu quero dizer para você que tem algumas coisas esperando você decretar a morte delas. Tem algumas áreas da sua vida que já acabaram, mas você ainda as mantém vivas. E talvez a sua vida, para ser cheia do Espírito Santo, para voltar a ter esperança, não é nenhum tipo de pecado você retomar sua vida. Você não destrói a memória de ninguém. Pare de ser tolo. Eu digo para você que tem algumas áreas da sua vida que já morreram, já acabaram, pessoas, lembranças, fases. Só que só falta você dizer para elas: acabou, morreu, saia. Decretar a morte. O Espírito Santo espera isso de você. É dolorido, mas apesar da sua alma ainda estar dolorida, as suas atitudes comprometidas com Deus vão te dar força para deixar ir, sem insistir. Que Deus te abençoe. Faça tudo o que você ouviu aqui. Uau, eu espero que você tenha sido tocado com essa ministração. Espero que você tenha obtido ferramentas. Gente, não é fácil se libertar de uma situação de perda, principalmente quando a gente ama pessoas próximas. Mas a vida precisa continuar. Deus não encerrou sua vida porque você ainda tem propósitos. Ainda há algo a ser feito. Ainda há uma missão, ainda há um chamado. Eu quero poder, nesse instante, orar por você. Orar pela sua vida. Pai bendito, eu peço a tua graça e a tua direção. Eu peço o teu amor e a tua fidelidade. Eu peço que o Senhor, de uma forma muito preciosa, esteja sondando o nosso coração nesse instante. Sondando a nossa alma, nosso espírito. Conheça, Pai, o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor é um Pai bendito, um Pai amoroso. O Senhor é um Pai tão precioso, meu Pai. E eu sei que aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão abatidos, oh meu Deus, podem ser alcançados pelo som da tua voz agora. Ressuscita essas pessoas, Pai, que ainda estão segurando histórias que já passaram. Sim, temos a lembrança, sim, temos a memória, mas nós temos que seguir, Pai. E assim como Davi fez, assim como Davi encerrou, quando o Senhor encerrou, que nós possamos encerrar também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Digite graças a Deus aí no chat. Graças a Deus. Uau, quantas coisas aprendemos hoje, hein? Quantas coisas. Que o Senhor te abençoe. Amanhã a gente se vê nesse mesmo bate-horário, bate-canal. Divulga esse link, conta para os seus amigos, conta para os seus familiares. O capítulo de amanhã, o episódio de amanhã é sensacional. Amanhã nós vamos debruçar a nossa vida para falar sobre ministério, servir, falar muito de igreja. Deixe ir, não insista, sobre igreja. Te espero amanhã 9 horas, imperdível. Até lá.